Bom, seguindo aqui com a aula sobre esses grupos basais das angiospermas, esse clado das magnolídeas, né? Nós temos uma superordem, então, Austrobaileyanae. A gente não vai discuti-la, tá? Porque é uma superordem que não tem representantes aqui significativos. Mas a superordem Magnolianae, sim, que é aquilo que a gente vai chamar de clado magnolídeo, ou clado das magnolídeas, tá? Aí eu vou trazer para vocês uma série de ordens é, e famílias ali inclusas, tá? Então a gente vai avançar agora para essa superordem que tem muito mais espécies, inclusive. Esse complexo magnolióide, ou subclasse magnoliane, como vocês viram, subclasse não, superordem magnoliane, como vocês viram, é caracterizado por algumas coisas. Geralmente são plantas lenhosas, tá? A folha geralmente é coriácea, alterna ou oposta e geralmente peninérvia. Os estômatos são parasíticos, eu já vou mostrar o que é isso. As flores têm várias partes, tá, numerosas, geralmente em vários verticilos e pouco fusionadas. Então tem muitas pétalas multissépalas, como a gente viu ali em Fiaça. Tá? O perianto espiralado, como eu falei, é em verticilos de 3, às vezes 3, inclusive 3 conjuntos de estames, 3, 3, 3, né? Ou 4, 4, 4, tá? Podendo ter 12 estames em Lauraceae, por exemplo. Os estames geralmente laminares, mas o conectivo já mais bem desenvolvido. Então, o conectivo é aquilo que conecta o que seria, né, o filete com a antera, tá? E o pólen ainda sem uma estrutura columnar de rexina, como eu já tinha comentado antes, tá? Essas são características plesiomórficas das angiospermas, são consideradas características plesiomórficas. Tanto é que alguma coisa disso a gente já viu lá em Amborella, e tanto é que Amborella, inclusive, estava dentro de uma das ordens deste complexo, né? Mas isso a gente pode considerar como algumas das características desse complexo. Tem mais coisa. Só para mostrar como é que é o parasítico, né? As células guardas, elas são paralelas à abertura aqui, ó, tá? Um dialicítico é o oposto, um anomocítico tem várias células aqui ao redor, não tem bem células guarda definidas, né? Assim, esses são os tipos básicos de estômatos. Então, esse grupo geralmente tem o parasítico. Outras sinapomorfias que a gente pode indicar, né, que o Jude acaba trazendo. Bom, elas são monofiléticas, isso não é uma sinapomorfia, né, mas é um grupo bem sustentado, esse clado, tanto que a gente chama de clado e não grado, tá? É sustentado por características moleculares, tanto DNA nuclear, mitocondrial de cloroplasto. Lembrem que as plantas elas têm DNA em 3 organelas, né, ou 3 partes, né, no núcleo, no cloroplasto e na mitocôndria. E uma das sinapomorfias morfológicas, portanto, porque moleculares não vale a pena a gente discutir tanto, né? Folha dística, a gente já viu que é isso. Fibras com pontuações de bordas finas, vocês já sabem que é uma pontuação, então a borda na pontuação aqui é bem fina. Tá? Um floema mais estratificado. Presença de uma placa de tecido vascular na nervura mediana da face adaxial da folha, face adaxial ao lado de cima, né? Então tem uma placa de tecido vascular sobre essa nervura mediana. Eles estrelados no mesófilo. Aqui não está tão claro, tá? Mas dá para ver um pouco. Eu não consegui achar a foto mais interessante que seja do clado. Aqui é Guaterion genidianonace, então esses esclerídeos, né, estão associados às fibras do esclerênquima, né? Então a gente encontra essas duas coisas, eles são estrelados nesse grupo. Não é exclusivo, tá? Mas é o que a gente costuma encontrar. E as antípodas são efêmeras. Lembrem lá do saco embrionário, né? Três antípodas, sinerges, osfera, célula média. Aqui elas são de duração mais curta, a princípio. O que tem nesse clado, né? Mais ou menos 3.000 espécies. E o que a gente tem representado? Esse aqui é a representação que eu mostrei antes para vocês. Aqui no clado a gente tem Magnoliales, Laurales, Canelales e Pterales. Eu vou apresentar mais ou menos nessa ordem para vocês, mas eu quero chamar a atenção aqui, ficou pequeno, né? Antes, na verdade, do clado das Magnolídeas e depois a gente entrar em Monocotyledôneas, a gente tem um grupo que ficou aqui, ó, que é a ordem Chloranthalis. Tá? Ela está meio que perdida, assim, ainda não há muita clareza se ela devia estar aqui, devia estar fora, mas eu vou falar dela então antes, tá? Só antes de eu entrar nela, o clado aqui das magnolídeas tem mais ou menos 3.000 espécies. Isso é 2%, mais ou menos, das angiospermas como um todo. O que tem clorantácea? Eu trago clorantácea por conta dessa espécie que vocês estão vendo na imagem. Isso é Ediosmium brasiliense, tá? É o único slide que eu vou falar da família. No mundo são 4 gêneros e 75 espécies, mas no geral essas plantas têm folha oposta com uma estípula. Aqui dá para ver um resquício da estípula. Aqui também dá para ver a estípula. Tá vendo? Há um entumecimento aqui dos nós, tá? Esse nó é espessado, tá? E essa estípula é invaginante, inclusive, isso é parte da estípula que a gente vê, mas ela está inclusa aqui, ó.
dá essa volta, ó, tá vendo? As flores são unissexuadas e reduzidas, eu tenho flores ginospóricas e flores androspóricas, tá? Essa planta a gente encontra aqui na região litorânea, mais nos morros, e depois no Planalto também a gente encontra Ediosmium brasiliense. Tá? Tem uma folha mais coriácea, assim, bastante água dentro, a gente percebe que quando a gente quebra, né, dá de sentir pela textura. E é um arbusto 3 metros, 4 metros, tá? Então, Ediosmium brasiliense não é muito comum coletar, mas tem várias coletas no herbário guardadas. Só para registrar quem era Chloranthalis e, consequentemente, Chloranthaceae que ocorre na região. Em Magnoliales, o que a gente tem, né? Vou botar a minha carinha para o lado. Nesta ordem, então vou começar a falar desta ordem, daquelas 4 que ali estavam. No geral, são 6 famílias, 154 gêneros e 2.800 espécies. Esses números mudam um pouco, tá? Dependendo das estimativas dos autores. Mas o que a ordem costuma ter? Magnoliales. A flor com receptáculo alongado, tá aqui, ó. É um receptáculo maior. Ele não é plano, né? Não é achatado, como naquela flor clássica que eu mostrei para vocês. Aqui ele é, portanto, alongado. A filotaxia aqui floral é espiralada, tá? Ao menos no Androceus gineceu, filotaxia floral. Então, há uma disposição espiralada das estruturas. Talvez filotaxia não seja o termo melhor para não confundir com folha, né? Mas o Androceus gineceu são espiralados, é mais fácil de entender assim, tá? Mas ela também tem plesiomorfias, tá? O embrião é pequeno e muito endosperma, como eu já havia comentado em outro grupo, tá? Esses grupos produzem bastante endosperma ainda. Bom, e Magnoliaceae, né? Aqui a gente tem fotos de uma planta do campus, a gente tem Magnolia, depois eu vou mostrar, essa é Magnolia champaca, nativa a gente tem o baguaçu, que é Magnolia ovata, tá? E uma outra coisa, mas vamos olhar as características dessa família. Vocês estão vendo a distribuição, tá? Ela tem uma distribuição mais ou menos tropical, alguns relictos, né? Algumas áreas onde temos populações que ficaram, né? A gente discute isso em biogeografia. E tá lá o ovata, agora dentro do gênero Magnolia, ocorre aqui na região sudeste. É uma árvore grande, tá? Dá um fruto bem lenhoso, eu vou mostrar depois. É, e é comum aqui na região do Vale do Itajaí, tá? Vou me puxar para baixo. Ah, achei que eu tinha botado mais informações. Mas vamos lá. É, me confundi. As folhas são alternas, simples, tá? Inteiras, ok? Tem uma gema apical protegida por uma estípula. A estípula terminal protegendo a gema é uma das sinapomorfias do grupo, ok? Várias lenticelas aqui no caule ainda presentes, tá? E essa aqui, que é a champaca, que é exótica, ela é muito usada na arborização urbana por conta do formato da copa, assim, não produzir muita sujeira, né, com os frutos, tá? Ela chega aí a 5, 10 metros, tá? E tem uma copa mais obovada, assim, e é o que o pessoal do paisagismo gosta. Bom, o que a gente tem de características, né? Essas vocês vão reconhecer a magnólia aqui, tá? É uma flor muito comum na região cultivada. Eu vou me cobrir. Ali no Campus 2, entre o prédio, o novo que construíram, onde vai ser o complexo tecnológico ali, né? Aquela casa que está caindo aos pedaços da FURB, tem um terreno que também é da FURB e tem uma magnólia enorme plantada. Ela deve ter uns 15 metros, tá? Uma planta muito antiga. Ali, eventualmente, ela está com flor. Mas essas plantas têm flores androginospóricas, grandes e solitárias. Tá? Além disso, o carpelo sobre um receptáculo, esse receptáculo, como eu falei, é alongado. Tá? Aqui a gente tem Liliodendron, que é um gênero que não ocorre aqui, né? Mas está aqui, ó, isso tudo é estame. Aqui estão as sépalas para trás, né? E aqui sobre o carpelo alongado, né? E sobre, inclusive, o pedicelo aqui alongado, a gente tem os vários óvulos e ovários. Tá? O que a gente tem? É uma filotaxia radial, né? Muito claro aqui, é uma estrela, né? Tem entre 6 e infinitas tépalas. Tá? Aqui a gente está vendo da champaca, ó, é tudo igual, né, assim, de cor, formato. Tá? Tem várias tépalas. Muitos estames, não dá de contar, isso aqui tudo é estame, isso aqui tudo é estame, e está cortado, inclusive aqui, né? Tudo aqui é estame, tudo aqui é estame. E infinitos carpelos também, ó. Cada um desse aqui é um carpelo. Então, sobre esse eixo alongado, né? Ó, carpelos, que dão origem depois a esses folículos ou sâmaras. Tá? Isso é agregado aqui, isso aqui vem de uma flor. Tá? Mesmo esquema que eu falei antes. Tá?
O que a gente tem em Santa Catarina? Magnolia ovata, que com flor muito bonita. É difícil ver com a flor, tá? Porque é uma árvore grande, 20 metros, mas o fruto talvez vocês conheçam. Esse fruto é bem lenhoso, tá? É, também às vezes é usado na arborização urbana, mas a champaca é mais comum. O problema é que esse fruto ele é lenhoso, assim, a gente serra para conseguir abrir ele ou botar na estufa para ele se abrir. E ele ocupa um espaço muito grande numa dessicata, né? A gente não costuma guardar muito, não, por conta do espaço, né? Separa numa carpoteca, algo assim, e quando expõe as sementes, elas são vermelhas, ó, e dispersas, portanto, por aves, tá? Então, esse é o baguaçu, ou Talalma ovata, era o gênero antigo, agora Magnolia já faz um tempo. Os ornamental ainda, né? A champaca, como eu falei, e aqui a Magnolia liliflora, muito bonita, né? Essa aqui eu já vi cultivada aqui na região. 3, 4 metros, geralmente no jardim, no máximo, isso o pessoal deixa. Tudo é flor que vocês estão vendo aí, tá? Anonácea, gente, a gente não vai ver anonácea agora. Eu vou falar da próxima família e anonácea vocês vão ter a primeira aula especial da disciplina, que vai ser com a Adriana Lobão, especialista da família, minha colega que trabalha lá no Rio de Janeiro. Aproveita porque ela vai falar muito melhor de anonácea do que eu, tá? Então eu vou pular anonácea, a gente vai para a próxima família e na sequência eu já coloco a videoaula da Adriana Lobão. Bom, como eu falei, né, vocês vão ver a videoaula dela depois, vão para Miriticácea. Miriticácea eu trago mais por uma questão de curiosidade, tá? Assim, tem uma distribuição pantropical, a pan é que está em tudo, né? Então, em todos os trópicos, entre Câncer e Capricórnio, né? Tá aqui, ó. E vocês talvez reconheçam isto aqui, tá? Alguma ideia, assim, pensem um pouco onde vocês podem ter visto. Põe um pause ali e imaginem, isso vai ser usado na cozinha, tá? Vocês talvez vão reconhecer isso como noz moscada. Essas plantas são árvores. A gente tem uma espécie na região do gênero Virola. A noz moscada é Myristica fragrans, tá? Uma das sinapomorfias é esse exudado avermelhado. Então, assim, quando corta, né, ela solta esse exudado avermelhado no caule. As folhas são alternas, dísticas, é bem visível, tá? Simples. No caso da nossa virola, que é a virola bicuíba, inclusive são discolores, o lado de baixo é branco, o lado de cima é verde, tá? Tanto de virola, né, quanto de mirística, a gente não pode usar muito mirística, né, não pode fumar mirística, vocês sabem, né, são alucinógenos, tá? Então, noz moscada, assim, é por pouquinho, não pode comer muito, porque às vezes não volta. Não recomendo, inclusive, né, exagerar na dosagem. Então, o que a gente tem nessas plantas, né? São flores estaminadas e carpeladas, né? Então, androspóricas e ginospóricas, radiais, não tem muito segredo, tá aqui, ó, vocês já viram, inclusive, esse formato de flor na nossa aula de revisão de morfologia, tá? São actinomorfas, três tépulas unidas, aqui, ó, formando essa estrutura, tá? Aqui foi aberto. Androceu vai de 2 a infinitos estames. Então, aqui, ó, cada linha dessa estão fundidos, né? Isso é o que significa, né, na fórmula floral, né? Estão unidos. Não vai ter gineceu aqui. Aqui uma flor carpelada, né? Então tá aqui, ó, ovário súpero, tá? Com um carpelo e aqui a região estigmática, tá? No geral, elas apresentam esses riscos, tá? Tanto a virola surinamensis, que é lá da Amazônia, a virola bicuíba, que é nossa, que ocorre aqui na região bem comum, ameaçada de extinção, quanto a noz moscada. A noz moscada a gente compra seca, então isso já não está mais tão visível, né? Falei tudo que eu queria. Bom, e aqui em Santa Catarina, como eu disse, a gente tem virola bicuíba, tá? Que é essa planta comum aqui no Parque São Francisco, em várias regiões. Talvez vocês já tenham visto esses frutos. É uma árvore que chega a 20, 30 metros de altura, tá? Fruta que é bem edística, vocês conseguem ver aqui que não tem nenhuma folha vindo para frente, né? Tá? E como eu falei, o lado abaxial é esbranquiçado, tá? Então, virola é uma árvore muito explorada economicamente. Então, agora eu vou fazer a primeira pausa. Na sequência, vocês vão ver a nonace e depois a gente retorna.